É muito importante. Porém, nas outras questões em relação ao emagrecimento, não é a melhor estratégia. Dá para ser feita? Até dá, mas tem que ter cautela. Porque se você coloca muita proteína na dieta, não está mais em cetose. Para essa criança que tem síndrome de Weevil, não dá. Porque ela é obrigatória estar em cetose, tem que ter corpos cetônicos. Agora, numa questão de emagrecimento, meio que tanto faz. Você ter corpos cetônicos ou não seria assim o ponto principal em relação a isso. Mas a questão é, quando eu reduzo muita carboidrato da alimentação, eu vou subir, consequentemente, gordura e a proteína também. É uma proporção, né? É uma matemática que está ali. E aí, na hora que eu subo mais proteína, consequentemente, eu não tenho mais cetose. Porque a proteína também pode estar envolvida com uma produção hepática de glicose e a cetogênese não acontece. Então, quando eu penso numa criança que tem síndrome de Weevil, eu tenho que limitar a proteína, o que é ruim, porque ela não tem tanta proteína assim e é uma dieta que fica muito carente, muito pobre. Uhum. Aí tem pacientes nossos que fazem uma dieta cetogênica de fato, que tem essa produção de corpos cetônicos. Aí, nesse sentido, a proteína também é mais baixa. E nesse caso, se é um paciente que visa manutenção de massa muscular ou hipertrofia, aí também não é a melhor coisa. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. O que a gente consegue, assim, ajustar um pouquinho é que quando nós colocamos uma gordura, que é um TCM, um ácido graxo de cadeia média, normalmente ele é mais potente para a indução da cetogênese hepática. Então, a gente oferece mais ácido graxo de cadeia média para que tenha mais chance de mais cetose. É um tipo de gordura que ele entra mais na mitocôndria, ele potencializa mais a produção de corpos cetônicos. Então, ele é interessante nesse fígado para essa produção. Então, quando tem uma dieta cetogênica, tem que ser bem planejada. Se eu colocar muito ácido graxo saturado e de cadeia mais longa, então, cada tipo de componente tem uma composição química. E a gordura também. Então, a gordura tem vários tipos de carbonos na sua composição. Cada carbono a gente vai contando. 1, 2, 10, 15. Normalmente, até 8, 10 carbonos é um ácido graxo de cadeia média, que ele está associado com mais produção de corpos cetônicos, o que é interessante. Agora, se é um ácido graxo de cadeia longa, por exemplo, ele não faz tanta indução de corpos cetônicos. Então, aí seria uma gordura com mais carbono, é isso? Com mais carbono, tá. Exatamente. E ela é mais difícil de induzir a cetogênese. Então, se eu estou planejando um cardápio para você, que é uma dieta cetogênica, aí é mais interessante aumentar um pouquinho mais o ácido graxo de cadeia média e tentar reduzir um pouco a ácido graxo de cadeia longa. É mais fácil para a indução de cetogênese e aí, nesse sentido, eu consigo aumentar um pouquinho mais a proteína da sua dieta. E como é que você faz isso? Com base nos alimentos? Como é que é? Isso, exatamente. Então, cada alimento tem a sua composição. Você entra nas tabelas, você consegue ver a composição de cada componente. Aí, de repente, vamos supor que é um azeite, ou de repente que é um óleo de coco, ou talvez seja um abacate, ou uma oleaginosa, o que for. Você tem a composição disso. Ou, de repente, você pode dar exogenamente. Eu consigo ter comprar, te prescrever um ácido graxo de cadeia curta, que é um líquido. Então, se eu quero compor mais a sua dieta com esse tipo de ácido graxo, eu te dou uma quantidade, 2 colheres de sopa desse ácido graxo de cadeia média, que é um líquido, um óleo, que você vai consumir como se fosse um azeite. Gordura. É uma gordura. Uhum. Você vai consumir isso para potencializar a quantidade. E aí, lógico que eu vou reduzir também os outros na sua alimentação. Então, tudo isso é muito bem calculado. A gente tem softwares que a gente coloca cada alimento e cada componente desse já sai para a gente. Então, não é tão simples assim para você conseguir ter realmente uma dieta adequada cetogênica. E, além disso, tem um outro tipo de gordura, uma outra composição química, que é um ácido graxo saturado. E o que acontece? Por exemplo, assim, manteiga tem mais ácido graxo saturado, óleo de coco tem mais ácido graxo saturado, e não é uma gordura tão boa assim. O que acontece em algumas pessoas que fazem cetogênica, ou até mesmo dieta low carb, é que elas abusam um pouco mais dessa gordura, e ela não é tão interessante no aspecto de saúde cardiovascular. E aí que é o problema. Então, vejam, dá para fazer uma dieta low carb cetogênica? Até dá, mas desde que bem adaptada. Mas se eu te falar assim, a dieta mais interessante para aumento de massa muscular, eu não vou te falar que vai ser uma cetogênica.